E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O cenário do futebol brasileiro acaba de ganhar um novo capítulo eletrizante. O Flamengo, mais uma vez, reescreveu sua própria história nos pontos corridos e colocou pressão direta sobre um dos seus maiores concorrentes. Em uma arrancada digna de um gigante, o rubro-negro alcançou um feito que poucos imaginavam no início da temporada e agora se aproxima perigosamente de superar o São Paulo em mais um ranking histórico do Brasileirão. A sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer tomou conta da torcida. O tricolor paulista ainda detém a maior pontuação acumulada na era dos pontos corridos, mas o avanço flamenguista nesta edição virou o ambiente de cabeça para baixo. O elenco comandado com maestria entregou uma campanha que não apenas impressionou, mas que recolocou o Flamengo no centro das discussões nacionais. A superioridade dentro de campo refletiu em números. A equipe da Gávea ultrapassou o São Paulo no total de vitórias somadas desde 2003, abrindo uma margem mínima, porém simbólica, que reacende o debate sobre hegemonia. A disputa permaneceu acirrada até o último compromisso da competição. No eletrizante empate por 3-3 diante do Mirassol, o Flamengo dependia do resultado paulista para confirmar a nova liderança. E foi exatamente isso que aconteceu. A derrota são paulina para o Vitória abriu espaço para que o rubro-negro assumisse a ponta do ranking de triunfos históricos, chegando a impressionantes 397 vitórias, contra 396 do rival direto. Um detalhe que representa muito mais que um número, simboliza a ascensão contínua do clube. Essa virada estatística só foi possível graças à campanha avassaladora construída ao longo do Brasileirão de 2025. Foram 23 vitórias na competição, além de uma performance que entrou oficialmente para os registros como uma das melhores desde a formatação de 20 clubes, lá em 2006. O Flamengo escalou posições com autoridade, saltando da 7ª para a 4ª colocação geral em apenas uma temporada. No ano seguinte, sagrou-se bicampeão e subiu novamente, agora para o 3º posto histórico. A confirmação da liderança isolada no ranking de vitórias veio apenas no fim de novembro, quando o time venceu o confronto atrasado diante do Sport. A partir dali, a torcida passou a acompanhar cada resultado adversário com ansiedade, esperando o momento exato do desfecho, que finalmente chegou na rodada final. Agora, o sentimento é de que o Flamengo está prestes a inaugurar uma nova era de domínio ainda mais expressivo, alimentando discussões sobre até onde essa equipe poderá chegar nos próximos anos. A grande dúvida que toma conta da nação agora é simples, porém poderosa: até onde o Flamengo pode chegar depois dessa virada histórica? Se o clube já mostrou capacidade de ultrapassar rivais tradicionais em um ranking construído ao longo de mais de 2 décadas, o que impediria o rubro-negro de dominar também outros indicadores nos próximos anos? A sensação é de que o time ainda não atingiu seu teto, e isso alimenta um clima de expectativa sem precedentes. O desempenho de 2025 serviu como um aviso claro ao Brasil: o Flamengo está construindo algo maior do que apenas uma sequência de resultados positivos. As vitórias, os recordes e a estabilidade demonstrada criam a impressão de que o clube prepara o terreno para um ciclo ainda mais dominante. Muitos especialistas já apontam que, se mantiver o ritmo, o rubro-negro pode assumir também a liderança geral em pontos acumulados muito antes do que se imaginava, tornando inevitável uma nova mudança de hegemonia. O torcedor, naturalmente, começa a projetar o futuro com entusiasmo. Com um elenco forte, uma filosofia de jogo bem definida e um ambiente interno consolidado, o Flamengo entra na próxima temporada com um clima de renovação de ambições e com a confiança de quem sabe que está no caminho certo. Há quem diga que o clube vive o início de uma nova era dourada, e que os próximos títulos podem surgir de forma tão natural quanto tem acontecido as vitórias históricas. Enquanto isso, a expectativa cresce a cada atualização, a cada estatística divulgada e a cada movimento nos bastidores. O sentimento predominante é o de que o Flamengo não apenas ultrapassou o São Paulo em número de vitórias, mas que está prestes a ultrapassar também os limites tradicionais do futebol brasileiro. Se o presente já impressiona, o futuro promete ser ainda mais arrebatador, e a nação se prepara para viver capítulos ainda maiores dessa trajetória que parece longe de terminar.
Diante desse avanço histórico, a pergunta que não quer calar é: como a nação avalia essa ultrapassagem sobre o São Paulo no ranking geral de vitórias? Para muitos torcedores, superar um rival tradicional após mais de 2 décadas de pontos corridos simboliza um marco gigantesco. Mas e para você, torcedor rubro-negro, qual é o verdadeiro peso desse feito no contexto da história recente do clube? Outro ponto que gera discussão é a expectativa para o futuro imediato. A torcida acredita que o Flamengo está pronto para assumir também a liderança em pontos somados nos próximos anos? Ou ainda falta alguma peça, algum ajuste, algum reforço pontual para transformar essa crescente superioridade em domínio absoluto? Queremos saber se, aos olhos da nação, o clube já vive a preparação para um novo ciclo hegemônico. E quando o assunto é desempenho em campo, a opinião dos torcedores se torna ainda mais essencial. Você considera que essa evolução estatística reflete a consolidação de um modelo de jogo vencedor? Ou acha que o Flamengo ainda pode, e deve, buscar um nível ainda mais alto para transformar recordes em títulos consecutivos? A voz da torcida é fundamental para entender o sentimento real por trás dessa fase brilhante. Por fim, fica a grande questão: na sua visão, o Flamengo está construindo uma nova era dourada? Os números mostram um crescimento constante, mas queremos ouvir de quem vive o clube intensamente. Você acha que o rubro-negro está prestes a dominar o futebol brasileiro por vários anos? O que falta para transformar expectativa em realidade? Comente, participe, debata. A opinião da nação é o combustível dessa história. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Ninguém esperava que o desfecho do caso envolvendo Bruno Henrique fosse tomar um rumo tão explosivo, mas novas informações fazem o clima esquentar ainda mais. Bastaram algumas declarações vazadas e um movimento repentino nos bastidores para transformar o tema no assunto mais comentado entre torcedores e especialistas. O mistério que envolve o episódio cresce a cada dia, e a expectativa é de que algo decisivo esteja prestes a acontecer, talvez mais rápido do que muitos imaginam. Segundo fontes próximas ao processo, documentos recentemente anexados teriam alterado significativamente o panorama inicial. A situação, antes tratada como algo resolvível de forma discreta, agora passa a ganhar contornos mais sérios, abrindo margem para consequências jurídicas relevantes. A possibilidade de uma condenação, que antes parecia distante, volta a ganhar força nos corredores onde o caso é discutido. Dentro do clube, o clima é de absoluta cautela. Dirigentes evitam comentar o assunto, enquanto membros do departamento jurídico acompanham cada passo com atenção máxima. Bruno Henrique, por sua vez, segue mantendo discrição, concentrado na rotina de treinos, mas claramente impactado pela repercussão. Pessoas próximas ao atacante afirmam que ele está tentando se manter sereno, embora reconheça o peso que o caso tomou. Nas redes sociais, a repercussão é gigantesca. Torcedores se dividem entre apoio incondicional ao ídolo e preocupação com as possíveis consequências que o Flamengo pode enfrentar caso o desfecho seja negativo. A cada nova atualização, mais teorias surgem, mais debates se intensificam e a tensão só aumenta. O sentimento geral é de apreensão, tudo pode mudar de uma hora para outra. Com a expectativa de que novos capítulos sejam revelados nos próximos dias, o caso Bruno Henrique se consolida como um dos episódios mais impactantes do futebol brasileiro recente. A dúvida que paira no ar é simples, mas perturbadora: o atacante será mesmo condenado? A resposta, ainda nebulosa, mantém a nação rubro-negra e todo o país em estado de alerta máxima, aguardando o próximo passo dessa história que promete estremecer o cenário esportivo nacional. O estilo de jogo de Bruno Henrique sempre foi marcado por uma combinação rara de velocidade explosiva e capacidade de decisão em espaços curtos. Seu arranque, muitas vezes comparado ao de um velocista, transforma transições ofensivas em armas letais. Quando parte em profundidade, arrasta defensores, desmonta linhas inteiras e cria cenários de perigo mesmo em jogadas aparentemente inofensivas. Poucos atacantes no país conseguem imprimir essa sensação constante de ameaça a cada arrancada. Além da velocidade, Bruno Henrique é dono de uma leitura de jogo acima da média.
Ele sabe exatamente quando acelerar, quando segurar, quando buscar o drible curto ou quando abrir espaço para um companheiro aparecer. Esse entendimento tático torna extremamente valioso em sistemas que exploram amplitude e mobilidade, e foi justamente essa característica que o transformou em peça-chave no auge do Flamengo multicampeão. Outro traço marcante é sua impressionante capacidade de finalização em movimento. Mesmo sob pressão, ele consegue ajustar o corpo rapidamente e encontrar ângulos improváveis para bater no gol. Seus gols decisivos, muitos deles em jogos grandes, revelam um atacante frio, confiável e acostumado aos holofotes. Não à toa, Bruno Henrique ficou conhecido como jogador de partidas grandes, alguém que cresce quando a responsabilidade pesa. Por fim, sua força física e impulsão completam o pacote. Bruno Henrique domina duelos aéreos como poucos atacantes de lado, sendo capaz de vencer zagueiros mais altos e mais pesados. Essa combinação de imposição, técnica e intensidade faz com que seu estilo de jogo seja considerado único no futebol brasileiro recente, e explica por que o Flamengo e sua torcida sempre viram no camisa 27 uma referência ofensiva difícil de substituir. Agora, diante de toda essa reviravolta envolvendo o nome de Bruno Henrique, fica impossível não voltar os holofotes para a nação rubro-negra. O que os torcedores pensam sobre esse momento tão delicado? A possibilidade de uma condenação mexe diretamente com um dos maiores ídolos recentes do clube, e o impacto emocional disso é enorme. Será que a torcida acredita que o atacante conseguirá superar mais esse obstáculo? Outro ponto que gera debate é justamente o contraste entre o jogador decisivo dentro de campo e o turbilhão que se forma fora dele. A torcida ainda confia plenamente em Bruno Henrique? Muitos afirmam que sua importância para o Flamengo é incontestável, mas outros demonstram preocupação com o desgaste causado pelo caso. Como você, torcedor, enxerga esse equilíbrio entre vida pessoal, desgaste midiático e rendimento no clube? Além disso, há quem questione se toda essa situação pode afetar o desempenho do elenco como um todo. Você acredita que o grupo sente o peso dessa polêmica? Em momentos de instabilidade, o Flamengo historicamente sempre contou com união e força coletiva. Mas será que esse episódio pode criar um clima de incerteza nos bastidores? Ou servirá como combustível para ainda mais foco e entrega dentro de campo? Por fim, o grande questionamento permanece: o que a nação espera do futuro de Bruno Henrique? Que ele siga sendo uma referência técnica e emocional no elenco. Que o caso seja resolvido rapidamente. Ou que o clube adote uma postura mais rígida dependendo dos próximos desdobramentos. A palavra está com você, torcedor rubro-negro. Sua opinião, seu sentimento e sua visão são parte fundamental dessa história que ainda está longe de terminar. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.